Muito bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Traquinado ou Traquina, vocês que decidem. Hoje eu venho trazer um tema um pouco mais polêmico, um pouco diferente. O GOT realmente escolhe o melhor jogo ou o mais conveniente? Deixa eu perguntar pra você. Você já concordou 100% com o GOT? Porque eu não sei você, mas todo ano tem aquele jogo que ganha e a gente fica tipo, não era isso que eu queria, mas ele se realmente é o melhor? E aí fica na dúvida, né? O GOT escolhe o melhor jogo do ano ou o mais conveniente para aquele momento? O Game of the Year, teoricamente, é o prêmio máximo, é um Nobel dos games. Ele não é só pelos gráficos, não é só pelo hype, é um pacote completo. Ele envolve tudo, ele envolve uma gama de acontecimentos para chegar naquele momento. Os melhores, os mais aclamados pelo público chegam no GOT. Mas quem que decide isso? São os críticos, veículos especializados e os júris. E aí começa a primeira pergunta desconfortável. Isso representa quem joga ou quem analisa jogos profissionalmente? Porque essas duas coisas nem sempre são a mesma coisa. O problema não é o jogo que ganha. E normalmente, vou deixar bem claro aqui, quem ganha o GOT geralmente é um jogo muito bom, realmente. Só que o problema não é a qualidade, o problema é um critério invisível. É uma narrativa certa, um tema forte, uma mensagem atual, um estúdio grande com um lançamento bem posicionado, como por exemplo foi o caso de God of War em 2018, que concorreu com nada mais nada menos que Red Dead Redemption 2, que foi um baita de um jogo também. Às vezes parece que o jogo não tá lá só pelo que ele é, mas pelo que ele representa naquele ano, porque ele chegou de uma franquia que era de um jeito e ele mudou completamente, mudou o jeito que funciona, mudou o gameplay, mudou tudo, então eles agregaram mais isso, mais valor no jogo, que é um jogo bom, realmente um jogo muito bom, mas que aparentemente não chega aos pés de Red Dead Redemption, por grande parte do pessoal que jogou, que zerou, que platinou e afins. E agora vem um tema complicado, que é a conveniência e contra a experiência real. Uma pergunta que ninguém gosta de fazer é: o jogo que ganha é o que mais marcou ou que foi mais fácil de defender publicamente? Porque tem jogo que é incrível de jogar, mas é difícil de explicar em texto. Tem jogo que não dá manchete, não levanta pauta, não vira discurso, mas fica na sua cabeça por anos. Eu, particularmente, posso dar um exemplo de um jogo que é muito famoso, é um dos jogos que mais vendem na Steam, só que é muito difícil de alguém sozinho começar a jogar, porque ele é um jogo complexo, que é Terraria. É um jogo que, se fosse de 2014, foi quando começou o GOT, talvez concorreria, mas não ia ganhar de Dragon Age. Ele não ganharia, porque ele é um jogo que não agrada a todo mundo, não é um jogo que os críticos gostam. É um jogo simples, é um jogo feio, é um jogo com uma temática mais tranquila, que não tem história, mas que é um jogo maravilhoso, é um jogo perfeito. E esse tipo de jogo nunca ganha. Nós temos vários exemplos, nós temos Hollow Knight, que concorreu com The Witcher e não ganhou. Claro, The Witcher é um baita de um jogo maravilhoso, mas não é esse o ponto. São jogos que marcam, que deixam a sua marca na história, que chegam lá, dá uma porrada em você que joga e não ganha, não vão chegar perto de ganhar nunca. Como aconteceu com Hollow Knight Silksong também, com Hades 2, com Hades 1, com vários jogos indies que você vai analisando, vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. Um jogo bacana, um jogo top, um jogo com uma temática interessante, um jogo com uma música. Um jogo com uma música perfeita que não chega ao nível dos críticos, ao critério que eles pedem. Um exemplo que veio para mudar isso, um exemplo que chegou e falou: caramba, isso que reacendeu a força de vontade nos criadores de jogos, foi o próprio ganhador do Game of the Year de 2025, que é o Clair Obscur Expedition 33. Esse jogo, ele não grita, ele não tenta agradar todo mundo, ele não segura a sua mão. Quem já jogou sabe, o jogo não tem mapa. A não ser que você chegue numa partezinha, mas o jogo não tem mapa. Ele não te fala onde você tem que ir, você tem que explorar. E se for uma parte, uma cutscene que você chegou e você vai para outra parte do mapa, muitas das vezes você não consegue voltar para explorar, ou seja, o jogo ele te força a pegar, prestar atenção, ir para todas as áreas e ver o que está acontecendo, porque é isso que o jogo é. Essa é a ideia dele. Ele te deixa desconfortável, te deixa reflexivo, te deixa meio vazio, mas isso não pode ser usado no palco, ou normalmente não é. Mas uma coisa que eu digo, pra quem jogou, pra quem zerou, pra quem jogou 1 hora, 2 horas, aquele jogo marcou.
A trilha sonora, os personagens, o desenvolvimento, tudo. Um outro questionamento que nós podemos ter é o que é melhor? É um jogo que impressiona ou é um jogo que marca? Tem jogo que você vê o gráfico, o escopo, o orçamento, e tem jogo que impressiona quando você termina e fica olhando pra tela em silêncio. Você olhou para aquilo, você achou tão magnífico que você fica sem reação, você não sabe o que falar. O Game of the Year costuma premiar mais o primeiro tipo, normalmente, que são os jogos com gráficos, com escopo, orçamento, que são os AAAs normalmente, Ubisoft, com vários Assassin's Creed, são vários Far Cry, a própria Rockstar que faz jogos espetaculares, mas que ainda assim entra no mesmo escopo, né? Gráfico, escopo e orçamento. Mas o que realmente te acompanha, o jogo que realmente fica com você por vários anos, por muito tempo, é a segunda opção. É o jogo que você gosta, que é o jogo que ele é feito pra ser amado, não é um jogo feito pra vender. E, sinceramente, o problema não é o GOT, não é o Game of the Year. O problema talvez sejamos nós. Talvez a forma como a gente consome jogos hoje, como a gente joga com pressa, joga olhando nota, joga pensando no que os outros vão achar, joga vendo todos os pop-ups, os mapas, o tudo, coisa que não existia antes. Antes era no seu tempo. Tenta jogar Pokémon de Game Boy sem acelerar. É torturante, mas era o jeito que funcionava antes. O pessoal não acelerava, eles viviam aquilo. Inclusive, tem alguns estudos psicológicos que te ajudam a melhorar a sua concentração, a sua ansiedade jogando Pokémon sem acelerar. Porque você vai ter que, sem pular diálogo também, porque você vai ter que ler, você vai ter que aproveitar a experiência. E agora eu quero saber de vocês. Qual foi o jogo que não ganhou o GOT, mas foi o melhor jogo do ano pra você? E mais importante, você joga pelo prêmio ou pelo que o jogo te faz sentir? Eu queria saber de vocês. Agora, eu queria muito saber isso de vocês. Qual jogo que merecia realmente ter ganhado, que não ganhou, e você fala, pô, pra mim tinha que ter ganhado porque eu joguei, é uma experiência espetacular, o jogo valeu cada segundo, é tudo muito bom. E às vezes, o melhor jogo do ano pra você pode nunca subir num palco. Talvez ele só esteja aí, na sua memória. E provavelmente isso vai valer muito mais do que qualquer troféu, porque ele está com você. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe um like, compartilhe, se inscreve. Estou trazendo uma outra temática, uns vídeos mais parados, uns vídeos mais pausados, mas eu espero que vocês tenham gostado da ideia. Muito obrigado, valeu, falou e fui!